Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021, dia das telecomunicações, dia do propagandista farmacêutico. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Começa amanhã a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial para os brasileiros. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro e, na sequência, com intervalo de 2 ou 3 dias, vêm os demais para cada mês de nascimento. A previsão é que 45 milhões e 600 mil brasileiros tenham direito ao benefício com apenas um pagamento por família. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Em São José dos Campos, profissionais das Forças de Segurança recebem vacina hoje no Batalhão de Polícia Militar do Interior. Padre Afonso de Taubaté deve ocupar cadeira na Alesp após suspensão de Fernando Cury por assédio. Governo Federal lança sistema de proteção de dados pessoais. Prefeitura de Jacareí abre canal de comunicação sobre Código de Obras e Edificações. INEP nega falhas na correção das redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 10 milhões de reais em IPVA serão devolvidos aos proprietários de veículos roubados no estado de São Paulo. Municípios paulistas se unem em campanha de combate à fome. Neymar repete postura com nova confusão na 11ª expulsão de sua carreira e pode pegar suspensão. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 2 minutos. Repita. 7:02. Hoje, assumindo aqui conosco o Charles Copini para as férias do Eloy. Seja bem-vindo, Charles. Bom dia para você. Obrigado, bom dia. Vamos em frente. Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais das Forças de Segurança do Estado de São Paulo, incluindo os guardas civis municipais de São José dos Campos. De acordo com o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública desenvolveu um sistema próprio para a vacinação exclusiva de todos os profissionais da ativa das polícias civil, militar e técnico-científica. Além do Corpo de Bombeiros, guardas civis, metropolitanas e polícias federal e rodoviária federal que atuam no estado de São Paulo. A vacinação será feita nas unidades da Polícia Militar em São José dos Campos. Será realizada no Batalhão de Polícia Militar do Interior 1, que fica no Jardim Paulista, região central da cidade. Para participar, os profissionais das Forças de Segurança terão que realizar um cadastro prévio no site Vacina Já. O governo federal anunciou o kit de ferramentas para impedir a ameaça de invasão e acesso irregular aos dados pessoais inseridos nos sistemas, contratos e processos nos quais dados pessoais precisam ser analisados. A inserção desses dados é comum e ocorre em várias circunstâncias. Quando se faz check-in no aeroporto por meio do embarque seguro, por meio da prova de vida digital no INSS ou ao preencher o formulário de solicitação do auxílio emergencial. Quando um dado é inserido nos sistemas do governo, ele precisa confirmar a identidade informada. Essa confirmação é feita por um servidor público ou um software do governo federal. Em todo caso, esse procedimento é realizado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Essa lei de 2018 estabelece regras sobre coleta, armazenagem, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, confere maior proteção e prevê penalidades quando essas regras não são cumpridas.
Em março, mês do consumidor, a ANP fiscalizou 1.064 agentes do mercado de combustíveis em 180 municípios de 19 unidades da federação. A ação dos fiscais em postos de combustíveis, revendas de gás de cozinha, distribuidoras e transportadores revendedores retalhistas, entre outros tipos de agentes, resultou na emissão de 144 autos de infração em 80 interdições. Os principais motivos das autuações foram relacionados à falta de informações aos consumidores, não cumprimento de notificações e falta ou irregularidades nos equipamentos de teste obrigatórios. Nas ações de fiscalização foram realizados 4.000 testes de qualidade que resultaram em 5 autuações por venda de combustível fora dos padrões de qualidade. A fiscalização verificou ainda 8.700 bicos de bombas abastecedoras, dos quais 59 apresentaram irregularidades metrológicas e foram interditados pelas equipes. Os resultados da fiscalização da ANP são públicos e podem ser consultados no site da agência. Já não bastasse o valor alto da gasolina, tem pessoal ainda fraudando também, impressionante, né? Não tem que fiscalizar mesmo e não ter dó, porque realmente isso aí é crime contra o consumidor, infelizmente. Estradas. Vamos então às condições das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, em São José Jacareí, tempo nublado, trânsito intenso, mas fluindo bem. Guarulhos e São Paulo, já chegando em São Paulo, trânsito intenso, mas fluindo sem maiores complicações no momento, tempo nublado. Na rodovia Ayrton Senna, entre São Paulo e Guarulhos, trânsito intenso, mas fluindo bem, tempo nublado. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, tempo já abrindo sol, trânsito intenso, mas fluindo sem complicações em ambos os sentidos. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o trânsito neste instante está livre. Tempo nublado, tem neblina em pontos isolados que requer atenção e sol já começa a aparecer em alguns trechos. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, o sol já aparece no trecho de Planalto, nublado em pontos isolados e neblina no trecho de Serra, trânsito livre. Na rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, no trecho de Planalto, tempo nublado e neblina em pontos isolados. O trânsito é livre. Tem obras, atenção, obras a partir do quilômetro 64. Tem também trânsito livre no trecho de Serra, com tempo nublado. E atenção para qualquer momento, operação pare e siga devido a obras nas pistas. Agora 7 horas, 7 minutos. Repita. 7:07. O ex-deputado Padre Afonso, do PV, deve voltar a ocupar uma cadeira da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp. Isso após a suspensão do deputado Felipe Cury, do Cidadania, por passar a mão na deputada Isa Pena, do PSOL. Em uma decisão inédita, foi aprovado uma resolução que determina a perda temporária do mandato do deputado Fernando Cury por 180 dias no processo em que a deputada o acusou de importunação sexual. Padre Afonso aguarda a convocação do presidente da Casa e a publicação da medida de suspensão do deputado no Diário Oficial. É isso aí, colocaram agora um padre para ocupar o lugar de um cidadão que foi lá e importunou uma deputada. Lamentável, né? Uma carta aberta assinada por mais de 30 cientistas, pesquisadores e economistas defendem a adoção de um conjunto de medidas com recomendações para conter o avanço da Covid-19 no Brasil. O texto foi divulgado e endereçado ao presidente Jair Bolsonaro, aos governadores e aos prefeitos. Os especialistas afirmam que 3 semanas de lockdown em abril poderiam poupar 22 mil vidas, reduzir a média móvel de mortos pela metade, evitar a marca de 5 mil mortos em um único dia e proporcionar tempo para a vacinação de quase todos os idosos acima de 60 anos. As ações dificultariam também o surgimento de novas variantes. Para neutralizar perdas econômicas, o documento propõe a concessão de parcela única de auxílio emergencial para indivíduos e micro e pequenas empresas e mostra o caminho para tornar isso possível. Agora são 7 horas e 9 minutos, 7:09. Valor do reembolso automático de despesas médicas de deputados passa de 50 mil para 135 mil reais. Os deputados federais agora têm direito a um reembolso de 135 mil reais para despesas médicas. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, em ato assinado pelo presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, determinou o aumento de 171%
do valor de reembolso dos parlamentares em procedimentos médicos na rede privada. Antes, o valor máximo de ressarcimento automático, que é feito com dinheiro público, era de R$50 mil. Eu disse ressarcimento automático porque valores maiores que o limite máximo também podem ser devolvidos, desde que com o aval da mesa diretora da casa. Ao justificar o reajuste, Lira argumentou que o valor em vigor estava defasado. Além disso, segundo o presidente da Câmara, a maior demanda por serviços de saúde e a utilização de novas tecnologias na área médica também justificam a necessidade de um reembolso maior. Da Rádio 2, Milena Abreu. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, informou no sábado que testou positivo para a Covid-19 após apresentar sintomas da doença. Ele cumpre isolamento. O diagnóstico positivo ocorreu em um teste rápido do tipo antígeno. Fernandes aguarda o resultado do exame RT-PCR, o mais indicado e recomendado por especialistas. O líder argentino, que completou 62 anos na sexta-feira, afirmou que já falou sobre o resultado com as pessoas com quem teve contato nas últimas 48 horas. O presidente afirmou nas redes sociais que teve 37,3 graus de febre e sentiu uma leve dor de cabeça. O empresário Maurício Vargas, fundador do site Reclame Aqui, morreu aos 58 anos na sexta-feira por complicações da Covid-19. Ele estava internado em um hospital particular de São Paulo. Maurício nasceu em Campo Grande e fundou em 2001 o Reclame Aqui, o maior site do Brasil de reclamações sobre o serviço de empresas. O empresário deixa os pais, um irmão e 2 filhos. Já Agnaldo Timóteo foi enterrado na tarde de ontem no cemitério Jardim da Saudade, na zona norte do Rio de Janeiro. O cantor, de 84 anos de idade, morreu na manhã de sábado, vítima da Covid-19. O total de pacientes que morreram esperando por um leito chega a 510 em todo o estado de São Paulo. São 2,5 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. O total de vítimas da doença até agora é de 76.750. Ontem foram registradas 270 mortes nas últimas 24 horas e 7.196 novos casos registrados. Com esses novos números, São Paulo chegou a 77.020 mortes e 2.527.400 casos. O estado de São Paulo registrava ontem 91,4% dos leitos de UTI ocupados e 91% na região metropolitana de São Paulo. São mais de 30 mil pessoas internadas em todo o estado, sendo mais de 13 mil em leitos de UTI. Por conta das obras da Linha Verde em São José dos Campos, um trecho da Estrada do Imperador, na região sul, entre a rua José Isaltino Silva e a Avenida dos Evangélicos, será parcialmente interditada nos 2 sentidos a partir de hoje. A intervenção é necessária para a construção de um novo pavimento. No trecho será feita a interdição de 2 faixas de rolamento, permitindo o tráfego em uma faixa da via, com a proibição de parada e estacionamento. A previsão é que a interdição termine no dia 20 deste mês. A interdição na rua Carlos Nunes de Paula, via que faz ligação com a Estrada do Imperador, permanecerá assim como o desvio com o trânsito do local no sentido do bairro. A LG anunciou na manhã de hoje, na Coreia do Sul, que decidiu abandonar o mercado de celulares. Na nota, a empresa reconhece prejuízo bilionário neste segmento de mercado, no qual deixou de ser competitiva há 6 anos. A decisão da companhia tem impacto direto na forma como se organiza o mercado de celulares no Brasil. A LG costuma figurar na 3ª posição das maiores fabricantes. Por hora, não se sabe o destino da fábrica de Taubaté, onde telefones são feitos. Novas reuniões serão realizadas ainda hoje. Criminosos arrombaram uma loja de roupas na madrugada de ontem no Jardim Santa Luzia, em São José dos Campos. A quadrilha usou um carro em marcha ré para arrombar o estabelecimento. Ninguém foi preso e o prejuízo estimado é de R$10 mil. Essa é a 2ª vez em menos de 2 meses que a loja é alvo da ação de bandidos. A polícia militar foi acionada, mas quando chegou ao local, os criminosos já haviam fugido. O caso será investigado pela Polícia Civil.
O Hospital Regional do Litoral Norte vai implantar mais 30 leitos destinados a pacientes com Covid-19 a partir de hoje. Dessa forma, a unidade passa a contar com 100 leitos, 60 de enfermaria e 40 de UTI. O anúncio da ampliação dos leitos ocorreu após constante reclamação dos prefeitos da região e de um abaixo-assinado realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. A ampliação ocorrerá de forma gradativa nas próximas 2 semanas, na ala da enfermaria da unidade, de acordo com o governo do estado. 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h18. Repita. 7h18. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, deve levar nesta semana ao plenário da Corte decisões favoráveis à determinação do governo do Estado de São Paulo, que proibiu missas e cultos presenciais e é alvo de contestações. Nos bastidores, tudo indica que o magistrado irá contra os atos que questionam a ordem, tentando a votação pelos próximos dias. Gilmar Mendes tem se posicionado contrário à liberação de missas e cultos presenciais pelo país. O governo de São Paulo tentou pela proibição, mas foi contestado por entidades religiosas. O assunto ganhou força no final de semana após o ministro Cássio Nunes Marques autorizar a liberação de cultos e missas por todo o país. Não funciona. Onde entra, tem hora, esses 3 poderes, um interferindo no outro, realmente a coisa fica complicada, né? Nesse sentido, né? Se está tudo parado, todo mundo com medo da Covid, todo mundo ficando em casa, vem o ministro Supremo e libera para que haja cultos religiosos. Impressionante, né? Tanto é que o próprio ministro Marco Aurélio de Mello, que vai se aposentar no dia 5 de julho, informou que não concordou com a ideia do colega dele, que é recém-chegado ao Supremo e toma essa medida, na verdade, monocrática, só para criou confusão, ameaçou o prefeito de BH, enfim, né? Complicado isso, né? Quer falar uma coisa, Giovana? Você falar uma coisa, eu cortei você. Pode falar. Não, essa é uma discussão interessante, Clemente, porque assim, por exemplo, eu vi muitas pessoas se manifestando nas redes sociais e dizendo o seguinte, nas igrejas, nos templos e tal, as pessoas estão respeitando distanciamentos, a utilização de máscara. Não é como era antigamente, que sentavam no mesmo banco 6 pessoas. Então, realmente, a gente tem visto isso. Enquanto nos ônibus, né, que a população pega pela manhã, final de tarde para ir trabalhar, é um sentado do lado do outro, todo mundo em pé, aquela aglomeração total. Então, quando a gente vai colocar na balança... mais de um lado que do outro. Entendeu? Agora, eu acho que cada um tem que ter a sua consciência. Mas é agora, complicado, é uma situação complicada, né? Agora, chega lá, já está tudo arrumadinho para fechar, para não abrir templo, para não abrir igreja, enfim, né? Agora chega lá um ministro, não, vai abrir. Não é assim, abrir, né? Vai abrir ponto, inclusive vou processá-lo criminalmente. Que coisa, né? Então ninguém se entendeu. O prefeito hoje não é mais prefeito, né? Quem manda é o Supremo, quem manda é o governo do Estado, quem manda é o governo federal. Então, para que prefeito? E por que eles não mandam, então, no caso dos ônibus, né? Porque é uma reclamação da população de todas as cidades do país, agora, de todo o estado, não é? Se a população não colaborar, a coisa não vai andar. Viu lá em Araraquara, por exemplo, o prefeito do PT lá acabou colocando um lockdown na cidade lá. Avisou as pessoas com antecedência, todos foram no supermercado, fizeram suas compras. Muito ruim, era a pior cidade no estado de São Paulo. Exato. E agora está lá, número de mortos 0 em Araraquara. É uma decisão que realmente funcionou. Agora, por que não tomar medida sobre isso? É interessante. Vai conversa. Dá para flexibilizar? Faz isso. O que não dá para vir impor, né? Vai ser assim, assim, assado, e um fala uma coisa, outro fala outra, fica uma confusão danada, e agora entra o Supremo Tribunal Federal, vai entrar o plenário do Supremo para resolver isso. Tomara que funcione. A Secretaria Municipal de Educação de Jacareí lança hoje, com transmissão pelo canal do YouTube, o projeto Conectando Jacareí. Trata-se de um eixo do programa Jacareí Cidade Leitora, iniciado em 2018 nas escolas municipais, com o objetivo
de trabalhar a leitura com as crianças. A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Ferreira Cirino, vai abrir a apresentação do programa juntamente com a equipe pedagógica e do Centro de Formação para os 1.200 professores de toda a rede municipal, da creche ao Fundamental 1. Conectando Jacareí envolve as áreas do conhecimento com os 4 pilares da educação, segundo a Unesco, alinhavados pela tecnologia como suporte. Após a abertura, o assunto será complementado com uma programação para 3 períodos, das 8h30 às 10 da manhã, depois da 1 às 3 da tarde e à noite, das 6h30 às 8h30. Estão previstas ainda várias outras atividades. Para tentar combater o surto de coronavírus, Peru, Chile e Bolívia anunciaram medidas de fechamento de fronteiras ou suspensão de voos. Os países enfrentam altas no número de contágios e cada um adotou medidas específicas. O Chile fechou todas as suas fronteiras. Já a Bolívia proibiu apenas a entrada de pessoas do Brasil. O Peru suspendeu voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul. O Chile decidiu fechar suas fronteiras a partir de hoje. A princípio, a medida terá validade de 1 mês e valerá tanto para cidadãos chilenos como para estrangeiros. Já o Peru prorrogou até 15 de abril a suspensão dos voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul para tentar evitar a entrada de novas variantes do coronavírus. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou pelo Twitter que as fronteiras com o Brasil serão fechadas até sexta-feira. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Nesta segunda-feira, a tendência é de sol entre poucas nuvens no Vale do Paraíba. No litoral norte, o dia ainda será com muita nebulosidade, algumas aberturas de sol e chance de chuva isolada. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 26 graus. E no momento, a temperatura é de 17 graus. Agora 7h23. Repita. 7h23. O trabalho da Força-Tarefa do Governo de São Paulo para conter o avanço da epidemia de coronavírus durante a fase emergencial do Plano São Paulo resultou em 943 festas e eventos clandestinos encerrados em março em todo o estado. A Força-Tarefa autuou 1.800 estabelecimentos no estado durante o mês. Também foram realizadas mais de 837.500 abordagens de pessoas. Com a intensificação do policiamento durante a fase emergencial, os agentes de segurança apreenderam 12 toneladas de drogas, efetuaram 1.000 prisões, 75 apreensões de adolescentes e capturaram 2.300 foragidos da justiça. Também foram vistoriados cerca de 1 milhão de veículos, sendo que 12.000 unidades produtos de roubo e furto foram localizadas. O número de denúncias por descumprimento das regras do Plano São Paulo de prevenção contra a Covid-19 foram um recorde. 55 mil queixas e registros. E o deputado estadual paulista Gil Diniz, sem partido, que pôs um aviso na porta de seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, proibindo o uso de máscara contra a Covid-19, ficou internado por 7 dias por conta da doença, sendo 3 deles na UTI. Foi um período extremamente difícil, mas para mim, pedagógico, afirmou o parlamentar. Vi casos de óbito também de pessoas que saíram curadas. Foi um momento de reflexão. Diniz pendurou um aviso na porta de seu gabinete na Alesp dizendo: proibido o uso de máscara neste gabinete. Deixa eu entender uma coisa, Giovana. Mesmo ele pegou a Covid... Antes dele pegar a Covid. E depois também? Não, agora acho que deve ter tirado, né? Ah, então tá, porque ele colocou antes proibido o uso de máscara. Exatamente. Daí pegou a Covid. Pegou a Covid, foi pro hospital, ficou 3 dias na UTI, quer dizer, gente sofreu, morrendo, viu gente morrendo. Viu gente tendo alta. E aí acreditou no problema, na seriedade da doença. Preocupação, né? Agora são 7h25, 7h25. Indústria já produz 3 vezes mais máscaras de uso hospitalar e industrial. Considerada o modelo mais seguro na prevenção da Covid-19, a máscara do tipo PFF2 teve sua produção triplicada em um ano. O volume passou de 11 milhões de unidades em fevereiro de 2020 para 34 milhões de unidades em fevereiro deste ano. O número de empresas certificadas para fabricar o dispositivo no Brasil também cresceu de 23 para 53. Se consideradas as importadoras, o equipamento de proteção individual é fornecido hoje no país por 62 empresas. Os números são da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho.
A maior parte da produção é destinada ao setor médico hospitalar, seguido do industrial. Para a população em geral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomenda o uso de máscaras de pano, bem ajustadas aos contornos do rosto, para que não fiquem aberturas ao redor das bordas. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. O Boeing 7878 Dreamliner da companhia aérea suíça Conlux realizou na última sexta-feira o voo sem escalas com passageiros a bordo mais longo da história, que durou 20 horas e 19 minutos. A aeronave partiu de Seul, da Coreia do Sul, perto de 1h de sexta-feira e chegou a Buenos Aires, na Argentina, às 9h de sábado, após percorrer 19 mil quilômetros. A Conlux presta voos fretados luxuosos para diversos grupos, com um número grande de pessoas, além de equipes esportivas, chefes de Estado, governos e famílias reais. O Boeing 7878 tem uma autonomia de voo de 14.200 quilômetros e acomoda até 250 passageiros. Eu li também num site, não sei se foi no UOL ou onde foi na Veja também, que tem um avião sendo fabricado aí que vai fazer de São Paulo a Miami em 70 minutos. É um supersônico que vai voar a 3.200 ou 3.700, não me lembro bem, 3.200 ou a 3.700 km por hora. De São Paulo a Miami em apenas 70 minutos, ou seja, é muito rápido, né? O quilo do gás liquefeito de petróleo, GLP, produzido nas refinarias da Petrobras ficou em média 15 centavos mais caro a partir desde sexta-feira. O quilo do produto passa a ser vendido a R$ 3,21 e o botijão de 13 quilos a R$ 41,68. Segundo a empresa, a alta reflete as movimentações da cotação internacional do petróleo, utilizado como insumo na produção do produto, além do câmbio. Este é o quarto aumento do ano. Em 2021, o número de reajuste e os percentuais de alta têm sido menores do que os praticados no comércio de gasolina e óleo diesel. Só lembrando que o gás de 13 quilos de R$ 41,68 é na refinaria, viu? No seu bolso é quase o triplo disso. Agora 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h31. Repita. 7h31. A Secretaria de Governo e Planejamento de Jacareí disponibiliza até o dia 15 de abril um canal de comunicação por meio do e-mail planejamento@jacareí.sp.gov.br. Isso para receber dúvidas e propostas sobre a minuta do decreto que institui procedimentos sobre o Código de Obras e Edificações do município. As sugestões podem ser enviadas pela população em geral e por profissionais das áreas de engenharia e arquitetura. Após o prazo de consulta, o decreto será publicado. A produção industrial brasileira caiu 0,9% em fevereiro, na comparação com janeiro, interrompendo uma sequência de 9 altas consecutivas, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com fevereiro de 2020, porém, houve avanço de 0,4%, sexta taxa positiva consecutiva nessa base de análise. Em 12 meses, o setor acumula uma queda de 4,2%. No ano, ainda tem alta de 1,3%. O resultado veio pior que o esperado. As expectativas em pesquisa com economistas eram de alta de 0,4% na variação mensal e de 1,5% na base anual. Muito bem, falar agora sobre os indicadores econômicos, Giovana. Euro fechou cotado a R$ 6,73, uma alta de 1,97%. O Ibovespa fechou em alta na quinta-feira, véspera de feriado, com permanentes preocupações com o cenário fiscal e a situação política no Brasil, além, é claro, do coronavírus. Índice de referência no mercado acionário brasileiro, Ibovespa caiu 1,18% e fechou cotado a 115.200
253 pontos. O dólar, por sua vez, subiu 1,49% e fechou cotado a R$ 5,71. Nos Estados Unidos, o Nasdaq, com forte componente tecnológico, subiu 1,76% a 13.480 pontos e o índice Dow Jones subiu 0,52% e fechou cotado a 33.153 pontos. A hora 7h33. Repita. 7h33. A Embraer alcançou mais um importante marco no desenvolvimento do programa de cargueiro militar multimissão KC-390 Millennium, com a conclusão bem-sucedida da qualificação de reabastecimento em voo entre duas aeronaves. A capacidade de transferência de combustível em voo entre duas aeronaves do mesmo modelo é única nesta categoria, o que permite aos operadores do KC-390 Millennium ampliarem a capacidade de transporte logístico em operações de busca e salvamento. As demonstrações foram conduzidas na unidade Gavião Peixoto da Embraer em voos com transferência de combustível entre duas aeronaves. Os voos contaram com a participação de pilotos e engenheiros da FAB, a Força Aérea Brasileira, quando foram demonstradas as excelentes qualidades de voo do avião e a baixa carga de trabalho para a tripulação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na semana passada a lei que inclui no Código Penal o crime de perseguição, conhecido também como stalking. A pena para quem for condenado é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode chegar a 3 anos com agravantes, como crimes contra mulheres. Existe também a previsão de multa contra o infrator. A lei já entrou em vigor e o projeto foi aprovado no Senado em 9 de março por decisão unânime em uma sessão dedicada à pauta feminina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Conhecido popularmente como stalking, perseguição em inglês, o ato definido agora por lei consiste em seguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima ou invadindo sua liberdade ou privacidade. Por que colocar em inglês? Por que não coloca em português, né? Bem, né? Curto e grosso, né? Perseguição. Agora é crime. Vai pra cadeia. Agora não. Stalking. Tá de brincadeira, né? A Suzano abre as inscrições para seu programa de estágio. Ao todo serão disponibilizadas 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Para fortalecer a diversidade em seus programas, a companhia aceitará inscrições de estudantes de curso superior em todas as áreas de atuação e não exigirá a obrigatoriedade de um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com o mercado externo. O processo será 100% online, contará com 3 etapas principais: inscrições, avaliação, além de dinâmica de grupo e etapa final a serem realizadas em maio. Os interessados em participar do programa de estágio devem realizar as inscrições até o dia 27 de abril por meio do site grupociadetalentos.com.br. 7h36, produção industrial brasileira recua em fevereiro, interrompendo sequência de altas. A produção industrial brasileira recuou em fevereiro e interrompeu uma sequência de 9 altas consecutivas. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que a produção industrial do país caiu 0,7% na passagem de janeiro para fevereiro. Ao longo dos 9 meses em que registrou crescimento, a indústria havia acumulado alta de quase 42%. O setor se encontra agora 13,6% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2011, mas 2,8% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, período pré-pandemia. De acordo com o gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo, a queda do nível industrial na passagem de janeiro para fevereiro refletiu as taxas negativas registradas em 3 das 4 grandes categorias econômicas. No resultado desse mês, observa-se um comportamento predominantemente negativo, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 26 ramos industriais investigados. O índice de média móvel trimestral reforça esse comportamento de menor intensidade da atividade industrial,
na medida em que, embora ele permaneça no campo positivo, mostra o avanço menos intenso da sequência de 8 meses de expansão na produção. As atividades que se destacaram em influência negativa foram as de veículos automotores, reboques e carrocerias, que caiu 7,2%, após acumular quase 1.300% de expansão em 9 meses seguidos de crescimento, e o recuo das indústrias extrativistas, que foi de 4,7% em fevereiro, depois de ter crescido quase 4% em dezembro e 1% em janeiro. Produtos têxteis, produtos de metal, couro, artigos para viagem e calçados também foram influências negativas importantes para o período. Por outro lado, entre as 12 atividades em alta, destaque para a indústria de produtos químicos, que avançou 3,3%, e de máquinas e equipamentos, cujo crescimento beirou 3%. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h42. Repita. 7h42. O governo de São Paulo lançou um site para cadastro obrigatório dos profissionais de educação que começarão a ser vacinados contra a Covid-19 a partir do próximo dia 12. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os servidores só poderão receber a primeira dose da vacina após o sistema validar o registro e gerar um código que deverá ser apresentado nas unidades de saúde dos municípios. Na primeira etapa, serão vacinados 350 mil profissionais com 47 anos ou mais que atuam desde creches ao ensino médio, nas redes estadual, federal, municipais e privados do estado. A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo vai devolver 10 milhões e 300 mil reais a proprietários que tiveram seus veículos roubados ou furtados em 2020 no estado de São Paulo. O reembolso é referente à restituição proporcional do IPVA e beneficia os proprietários que haviam pago o imposto quando ocorreu o crime. No total, serão creditadas diferenças relativas a 25.117 veículos, distribuídas em 4 lotes liberados neste mês e em maio, de acordo com o período de ocorrência do fato. O contribuinte que tiver direito à devolução não precisa fazer nenhuma solicitação. O reembolso é automático. Os valores ficarão à disposição do proprietário no Banco do Brasil durante 2 anos. Após esse prazo, a restituição deverá ser solicitada na Secretaria da Fazenda e Planejamento. O contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver a pendência, como, por exemplo, débitos de IPVA de outro veículo de sua propriedade. Agora 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O atacante Neymar pode pegar até 3 jogos de suspensão por causa da expulsão na derrota para o Lille no último sábado. O caso do jogador do Paris Saint-Germain deve ser analisado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França na próxima quarta-feira. Neymar já vai cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Francês no sábado que vem, contra o Strasbourg. Punido com o cartão amarelo por botar a mão no rosto de Benjamin André no primeiro tempo, depois do desentendimento, o brasileiro foi expulso nos minutos finais. Em disputa de bola ríspida, quase na linha de fundo, empurrou o zagueiro Jaló fora de campo para pegar a bola e cobrar a falta marcada. O defensor do Lille caiu. O árbitro veio e mandou os dois embora. A comissão disciplinar da Liga também deve avaliar o que aconteceu após a partida. Neymar e Jaló quase se agrediram e precisaram ser separados no vestiário. O Santos está em Buenos Aires. O Peixe chegou à capital da Argentina no fim da tarde de ontem e está concentrado para a partida contra o São Lourenço, marcada para amanhã às 9h30 da noite pela terceira fase da Libertadores. O Santos viajou para Buenos Aires com 23 jogadores. O atacante Soteldo, que passou quase 3 semanas preso na Venezuela por causa da pandemia, foi relacionado pelo técnico Ariel Roland, mas deve ficar no banco de reservas. O Santos faz mais um treino antes de entrar em campo.
campo. Hoje o time trabalha no CT do River Plate em Buenos Aires. O Atlético Mineiro se isolou na liderança do Campeonato Mineiro. Ontem bateu o rival América Mineiro por 3-1 no Mineirão, em jogo válido pela 7ª rodada do estadual. O Galo soma agora 18 pontos, 3 a mais que o Coelho, segundo colocado. Botafogo e Portuguesa empataram em 1-1 na noite de ontem, partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Após abrir o placar no primeiro minuto com Felipe Ferreira, o alvinegro viu a Lusa ter um gol anulado e perder Muniz, expulso ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com 1 a menos, o time lusitano cresceu e encontrou a igualdade com o golaço. O São Paulo recebeu uma proposta pelo atacante Gabriel Novaes, que está emprestado ao Bahia. O RB Bragantino formalizou uma oferta para adquirir em definitivo o jogador de 21 anos revelado por Cotia. A busca pelo atacante está alinhada com a estratégia adotada pelo clube de Bragança Paulista no mercado, procurando trazer jovens valores do futebol brasileiro. O tricolor vai avaliar a proposta nos próximos dias, antes de dar uma resposta definitiva. O meio-campista Zé Rafael está cada vez mais próximo de ficar novamente à disposição do Palmeiras. Na manhã de sábado, o camisa 8 participou de quase todo o treinamento na academia de futebol ao lado dos companheiros. O jogador cumpre cronograma individualizado desde a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio no Allianz Parque. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o elenco do Verdão se prepara para o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana na quarta-feira contra o Defensa e Justiça em Buenos Aires, na Argentina. Com a paralisação do Campeonato Paulista, o Corinthians teve os últimos dias livres para treinamentos. A agenda de atividades se encerrou no sábado com um trabalho coletivo. O comandante do Timão também aproveitou o treino para testar diferentes escalações. Sem data confirmada para o próximo jogo, os atletas do Corinthians folgaram ontem e voltam a treinar hoje no período da tarde. O Vôlei Taubaté inicia na próxima quarta-feira a disputa da semifinal da Superliga Masculina contra Campinas. Os jogos desta fase serão disputados em Saquarema, na bolha criada pela Confederação Brasileira de Futebol. Agora 7h40. Jornal da Manhã. Radares. E os radares estarão posicionados hoje na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Nesses dois locais, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Radares também na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, e a Avenida Iromem Victor Garrido, no Urbanova. Nesses dois locais, a velocidade máxima é de 50 km por hora. E hoje não tem programação do Fumacê em São José dos Campos, pois ainda não foi atualizado. Estradas. E atualizando as informações das estradas, neste momento a Presidente Dutra, na região de São José dos Campos, tem trânsito intenso e complicado. Lentidão no quilômetro 144, sentido Rio de Janeiro-São Paulo, na Marginal. Já em Jacareí o trânsito flui bem, é intenso neste momento, mas não há lentidão. Em Guarulhos e também na chegada a São Paulo, o trânsito é intenso neste momento. No quilômetro 209 em Guarulhos, há excesso de veículos. E na Marginal também no quilômetro 219 e 221, sentido São Paulo, o trânsito é complicado devido ao excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna, entre São Paulo e Guarulhos, com trânsito intenso. Tem lentidão no sentido São Paulo, mas também no sentido contrário neste momento. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, com trânsito intenso, mas fluindo sem complicações em ambos os sentidos. As rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz e Rodovia dos Tamoios, neste momento, todas com trânsito normal. O motorista não encontra complicações. Tem neblina em pontos isolados, na Floriano Rodrigues Pinheiro, por exemplo, e também na rodovia dos Tamoios. Mas o trânsito flui bem e o motorista faz uma boa viagem. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h52. Repita. 7h52.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou na sexta-feira que assinou um protocolo de intenções com governadores do Nordeste para a compra de 8 milhões de doses da vacina russa Sputnik, que ainda depende de autorização da Anvisa. O objetivo, de acordo com o prefeito, é avançar no ritmo de vacinação. Eduardo Paes disse que vai criar um sistema inteligente para verificar laudos médicos de pessoas com comorbidades. Na cidade, esse é o próximo grupo prioritário contemplado pelo Plano Nacional de Imunização, PNI. O objetivo é evitar fraudes. A validade para as autorizações de drive-thru em via pública para uso dos comerciantes em São José dos Campos foi prorrogada até o próximo dia 11. A extensão do prazo acompanha a previsão de término da fase emergencial do Plano São Paulo. Com isso, os 712 comerciantes que já possuem autorização para o drive-thru não precisam se preocupar com a renovação do pedido. A Prefeitura também continua recebendo novos pedidos. A medida criada em 15 de março é uma alternativa para minimizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O comerciante, mediante autorização da Secretaria de Mobilidade Urbana, pode utilizar a via pública para a entrega de mercadorias. O governo de São Paulo passou a divulgar o percentual de vacinação em cada município de São Paulo em relação à população local. A ferramenta digital permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o estado. A ferramenta está disponível no site do Vacinômetro, www.vacinajá.sp.gov.br/vacinômetro, no botão Ranking de Vacinação. O vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado. Muito bem, vamos agora com a reclamação do ouvinte, Vânia, pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. O Antônio Elcio de Jacareí, ele solicita aqui ajuda referente à poda ou até mesmo corte de 3 árvores que ficam da calçada do condomínio São Gabriel. Na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 146, Jardim Pereira do Amparo ou Jardim Mesquita. Em agosto de 2020, protocolei na prefeitura o pedido de poda ou corte, porque as árvores estão altas demais, tortas, além das raízes estarem levantando a calçada. Isso em Jacareí, né, Charles? Isso. Qual é o nome da rua aí? Juscelino Kubitschek de Oliveira, 146, no Jardim Pereira do Amparo ou Jardim Mesquita. Eu acho que deve ser uma divisa. Ali no condomínio São Gabriel. Isso. Então tá bom. Próxima. O Valdir de São José dos Campos, ele diz aqui, moro no Interlagos e na última terça-feira, dia 30 de março, eu fui levar a minha mãe em uma consulta na Avenida Francisco Belling. Minha mãe é de idade e faz uso de cadeira de rodas. No local, apesar de ser frequentado por muitos idosos e cadeirantes, não tem acesso. Vamos encaminhar essa reclamação aí para a Prefeitura de São José dos Campos, né, para verificar o que é possível fazer neste momento. E o Ailton de São José dos Campos, ele diz que na Avenida Brasil, no bairro Capuava, próximo do número 400, numa esquina, foi montada uma fábrica de blocos, que acredito que seja clandestina. Tem um barulho insuportável e muito pó de cimento, que está matando as plantas. Essa situação está incomodando muitos moradores. Caminhar também, né, Giovana, para o pessoal da Prefeitura de São José dos Campos, lá sobre o bairro Capuava, é isso, né? Verificar, né, essa fábrica, já que está bastante, o barulho insuportável, muito pó de cimento. Né? É uma fábrica de blocos, né? Será que está dentro da norma? Aqui acredito que seja clandestina, não pode, né? Então tem uma providência que é a minha prefeitura. E agora os nossos ouvintes podem caminhar a reclamação para o nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Repetindo, WhatsApp, Jornal da Manhã, para a reclamação do ouvinte, é o 99707-7791. Agora 7h56. Repita. 7h56. Milena Borges Alves, a viúva de João Alberto Freitas, homem negro morto por seguranças do Carrefour no ano passado, recusou a oferta de indenização da empresa. O valor não foi divulgado pela empresa, mas o advogado de Milena afirmou que foi R$1 milhão. Demais familiares, entre os filhos, o pai e a irmã de João, aceitaram a proposta oferecida e parte já teve a quantia depositada, diz a empresa. O crime ocorreu no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre, na noite de 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. João Alberto tinha 46 anos. Os agressores foram presos e respondem por homicídio triplamente qualificado. O ex-presidente Lula tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus na manhã de sábado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Lula foi vacinado por volta das 10 da manhã. A vacinação do ex-presidente foi transmitida pelas redes sociais. Lula tinha tomado a primeira dose da vacina no dia 13 de abril,
também em São Bernardo do Campo. Agora são 7 horas e 57 minutos, 7h57, vamos com a boa notícia do dia. Tem início hoje a campanha Vacina contra a Fome, que tem como objetivo sensibilizar e engajar toda a população paulista a doar voluntariamente alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, nos postos de vacinação no momento da imunização. Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias em maior fragilidade e insegurança alimentar. Até o momento, 400 prefeituras do interior, litoral e também Grande São Paulo já aderiram à campanha, mas a meta é obter o apoio e adesão de todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Portanto, as prefeituras podem agora aderir à campanha no site vacinacontrafome.sp.gov.br, repetindo, vacinacontrafome.sp.gov.br. Além do termo de adesão, a página online oferece kits de divulgação para download e também uso livre pelas administrações municipais para estimular a adesão popular às doações. O Estado recomenda ainda que os municípios participantes instalem pontos de arrecadação nos postos de vacinação contra a Covid-19. A distribuição de mantimentos será feita pelas próprias prefeituras. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.